pego essas duas canetas e eu digo, essas canetas são minhas, ok? These pens are mine, ok? These pens are mine. Por quê? Elas são duas, ou seja, plural, e elas estão perto de mim. These pens are mine. Se eu pego essas duas canetas e coloco elas lá na mesa, those pens are mine. Simple like that. Muito, muito, muito simples, gente. É isso. Tá, prof, mas pode acontecer disso não aparecer só desse jeito. O que pode acontecer, e aí é o que eu acho muito provavelmente que vai aparecer na sua prova, que é utilizando esses pronomes para se referir a coisas dentro do texto. Então, por exemplo, ele pega, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Tá. Ele pega e escreve assim. As pessoas antigamente não usavam o computador, elas usavam máquinas de escrever. Ponto. Pessoas, no plural. Aí ele vem lá na frente e fala assim, ó. Those people. Ou seja, aquelas pessoas. Opa, mas ele está se referindo a quem? Aquela primeira pessoa que ele citou lá atrás no texto. Mas calma, que isso daí a gente vai entender melhor com o exercício e que a única maneira da gente entender bem esse jogo aqui de these, those, no texto é através de exercício. Então a gente vai fazer isso através de exercício. Fiquem tranquilos. Também não é difícil, tá? Continuando nos pronomes, a gente tem os pronomes indefinidos, certo? Então, a gente vai ter os pronomes que começam com some, certo? Gente, o que é um pronome indefinido? Ele é um pronome que se refere a uma pessoa não definida. Então, por exemplo, se eu tô aqui, tá, eu falo assim, ai, alguém apagou a luz. Eu sei quem é essa pessoa? Não sei. Então, eu estou usando o quê? Um pronome indefinido. É a mesma coisa. A mesma coisa. Os que começam com some se referem a pessoas. Não, se referem a pessoas e coisas. Ou lugares. Então, presta atenção. Se tem o some seguido de one, ele está falando de pessoa. Então, ele está falando alguém. Então, someone turned the light off. Alguém desligou a luz, certo? Pessoa. Se eu pego e falo somebody, também vai se referir a pessoa, a alguém. Se eu tenho o something, ele está se referindo a coisa. Qual é a tradução? Alguma coisa. Something. Alguma coisa. Se eu coloco where, somewhere, eu vou ser o quê? Algum lugar. Se você já ouviu aquela música, né? Somewhere over the rainbow. Então, algum lugar por trás do arco-íris. Somewhere, algum lugar, certo? E o somehow, de alguma maneira, de algum jeito. Perfeito? Só isso, gente. Só isso, só isso. O que a gente tem que falar, que é o principal. Isso daqui só pode ser usado em frases afirmativas. Ok? Não podem ser utilizadas em frases negativas. Tudo bem? Certo. Então, o some, a gente tem ele nas frases afirmativas. Certo?
Quando eu vou falar isto em frases interrogativas ou negativas, eu vou tirar o some daqui e vou trocá-lo por any. Any. Ok? Então, vamos lá. Anyone ou anybody, certo? Alguém. Anything, alguma coisa. Anywhere, algum lugar. Anyhow, de alguma maneira. Certo? Então, vamos aos exemplos. Frase negativa, hein? Não tem ninguém lá em cima, certo? Não tem ninguém lá em cima. Opa, quem que é ninguém? Anyone ou anybody. Ok. There isn't anyone upstairs. Ok? There isn't anyone upstairs. Quando eu já vou falar de coisas, anything, aí eu vou trazer there isn't. Um exemplo. There isn't anything on the table. Ok? Básico. O N é isso. Mas existe uma outra maneira de eu fazer isso de uma forma negativa, de continuar utilizando os pronomes indefinidos de forma negativa. Só lembrando que esse N aqui, ele também pode ser usado no interrogativo, tá? Então eu posso perguntar... is there... Na pergunta, né? Is there anyone in the kitchen? Tem alguém, is there? Tem alguém na cozinha? Olha o anyone, pode aparecer também para sentenças interrogativas. Certo? Certo. Existe um outro, que eu vou ter que apagar tudo agora porque ficou bagunçado. Mas existe um outro que é o no. Ele também é utilizado como um pronome indefinido. Porém, o no, vou colocar ele bem aqui com uns asteriscos aqui. O no, ele só pode ser utilizado para sentenças negativas. E ele não pode ser ele não pode ser antecedido. Aqui, ó. Não pode ser antecedido pelo not. A gente vai ver a diferença já já. Da mesma maneira do no, eu tenho nobody. Eu tenho nobody. Eu tenho no one. Eu tenho nothing. Eu tenho nowhere. Eu tenho nowhere, none. Aí o none vai vir aqui, que o none significa nenhuma. O none significa nenhuma. Certo? Tá. Teacher, prof, o que é esse não ser precedido por not? Vamos lá. Então, o no e o N podem ser utilizados em frases negativas. Então, vamos ver a diferença entre o no e o N em sentenças negativas. Vamos melhorar isso daqui. A diferença do no e do N em sentenças negativas. Vamos lá. Primeiro, there is nobody
upstairs. Não tem ninguém lá em cima. There is nobody upstairs. Se eu for usar o anybody para fazer uma sentença negativa, o que vai ser diferente? Prestem bem atenção. There isn't anyone upstairs. Vamos trocar esse nobody por no one aqui, que também dá na mesma coisa, só para ficar mais claro. There is no one. There is no one. No. Tá, vamos voltar. Então, vamos trazer para outra ficar mais fácil. There is nobody. Corta. Bom, então vamos lá. There is nobody upstairs. Não tem ninguém. Ou seja, a melhor tradução seria tem ninguém. Não existe isso no português, mas seria mais ou menos isso. Tem ninguém lá em cima, certo? Se eu for falar aqui do anyone, eu vou falar there isn't anybody upstairs. Percebam que para utilizar o any num sentido negativo, eu preciso ter um sinalizador de negação. No caso, seria isso daqui, né? Que é o isn't ou is not, certo? Então, eu tenho um not antes do N, se eu quiser utilizado no sentido negativo. Eu preciso desse not. Ao contrário do no, que eu não posso ter o not. Presta atenção, que aqui vem só o is, não vem o not. Então, aqui não pode ter o not. O not é proibido. Para você não esquecer mais, pensa bem comigo. O nobody, ele é obrigatoriamente negativo. Então, nobody, ninguém. No inglês, a lógica é o seguinte. Se eu fizer o not mais o nobody, eu tô negando duas vezes. Se eu tô negando duas vezes, ele fica positivo. É basicamente isso, tá? Então, o nobody, ele não aceita dois negativos. Ele vem sozinho. Se eu quiser utilizar o anybody para dizer algo, falar de algo negativo, aí sim eu vou precisar utilizá-lo com not. Ok? Bom, beleza. O anybody, quando ele não é utilizado de forma negativa, né? Ele pode ser utilizado por pergunta, igual a gente falou. Como que ficaria a pergunta disso aqui? Is there anybody upstairs? Question mark. Pergunta. Eu não posso fazer pergunta com o nobody. Então, o nobody, ele só tem uma função. Negar. Ou nobody, ou nowhere, ou nothing. Enfim. Os que a gente falou anteriormente. Certo? E agora, para encerrar o assunto pronomes, a gente vai falar um pouco sobre os pronomes interrogativos. Certo? Perfeito. Por que eu preciso saber esses pronomes interrogativos? Eles são extremamente importantes. Porque as sentenças de perguntas vão começar com eles na maioria das vezes, né? Quando eu quero obter informações específicas. Então, vamos lá. Pega comigo. Naquela pergunta que eu fiz, is there anybody upstairs? Eu perguntei, tem alguém lá em cima? Percebam que é uma questão genérica, né? Eu não tô perguntando quem tá lá em cima, eu tô perguntando tem alguém lá em cima. Agora, se eu quiser perguntar quem está lá em cima, eu vou precisar usar um pronome mais específico para isso. E aí o pronome que eu vou utilizar vai ser o pronome interrogativo. Neste caso de pessoa, qual é o que eu vou usar? Who is upstairs? Quem está lá em cima? Eu não estou perguntando se é alguém lá em cima mais. Eu estou perguntando quem está lá em cima. Todos esses pronomes interrogativos, eles vão entrar para isto. Para fazer perguntas específicas. Correto? Então, vamos falar quais são eles, né? Perfeito. Who? O who, a questão dele é quem, a pergunta, né?
só que ele é utilizado na função sujeito. Então, se eu quero saber quem é o sujeito de uma frase, eu vou utilizar o who. Agora, se eu quero saber quem é o objeto daquela frase, aí eu já vou utilizar o whom. Quem no objeto, tá bom? Beleza? Se eu for perguntar de quem é, whose. De quem é. Beleza? O which. Qual dos? Ele tem a ver com escolha. Então, se eu pego e falo, which pen do you prefer? Which pen do you prefer? Qual das duas canetas você prefere? Which pen do you prefer? Certo? Escolha. O what é o que a gente mais conhece, né? É o quê? What are you doing? O que você tá fazendo? What are you watching? O que você tá assistindo? Né? Então, o what é o que a gente mais sabe, certo? A gente também tem o where, que é onde. Então, eu posso perguntar, where are you going? Where are you going? Onde você está indo? Certo? Eu posso te perguntar também o seguinte. O why, gente, ele é o nosso porquê, tá? Eu posso perguntar, why are you crying? Por que você tá chorando? Why are you crying? Certo? E eu posso perguntar o when, que é quando. E aí eu posso dizer, when do you left? Quando que você partiu? When, quando, certo? Pessoal, é isso. Então, vamos trazer alguns exemplos? Eu quero dar um por um. Então, vamos lá. Pro who is the tall man? Who is the tall man? Quem é o homem alto? Whom. Agora que a gente vai entender a diferença do who e do whom, ok? With whom did you go to the park? Vamos entender isso aqui agora, para não ficar mais dúvida. Presta atenção. Nesse primeiro eu pergunto, quem é o rapaz alto? Quem é o cara alto? Perfeito. No segundo, eu pergunto, com quem você foi no parque? Olha o sujeito. Quem que é o sujeito da frase? Você. Porque é você que foi. Certo? O que eu quero saber não é quem foi. Eu quero saber com quem você foi. Então, nesse caso, eu utilizo o whom. Ok? Perfeito. Se eu vou usar o where, por exemplo, que é o de lugar, que são os mais comuns, tá? Que a gente vai trazer exemplos aqui. É where did you go? Aonde você foi? Where did you go? Onde você foi? What? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo aí? What are you doing? Ok? Why? Why did you call me? Why did you call me? Por que você me ligou? Why did you call me? Ok? Perfeito, gente. É isso, tá? Esses pronomes vão aparecer porque eles vão sempre estar relacionados a perguntas e porque vão aparecer perguntas lá na sua prova, certo? É isso. Pessoal, se eu for apontar, né, pra vocês, uma coisa que eu acho muito importante vocês aprenderem, de pronomes, eu diria os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, sabe? Tenham isso bem. Os pronomes possessivos também, tá? Os demonstrativos e os pronomes
Ai, gente, acabei de falar o nome. Os pronomes interrogativos. Desculpa. Interrogativos. Certo? Esses. Eu já vou pegar um gancho para poder falar do famoso verbo to be. Gente, o verbo to be é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente aprende o verbo to be na escola. A gente começa a aprender o verbo to be na segunda série, né? Mas a gente nunca entende o que ele é. E quando a gente fala dessas provas, o verbo to be em si, ele não cai. Ele não vai aparecer. Não vai aparecer. Só que com ele, você consegue interpretar as questões, os textos, e sem entendê-lo, fica muito mais difícil. Então, o que eu vou falar de verbo to be agora não é pra você decorar. Não quero que você decore. You are. Não é um decoreba igual a gente fazia na escola. O que eu quero te fazer é entender. Você vai entender o verbo to be. Para que ele serve? Qual o significado dele? Onde ele é usado? Certo? De maneira afirmativa, negativa, interrogativa. Das 3 formas. Certo? Então, já vem comigo sem esse preconceito do verbo to be, do eu já vi esse verbo to be 300 vezes. Vem sem preconceito. Vamos junto lá que eu quero te explicar, assim, de verdade, este negócio. Primeiro que a gente vai trocar o nome dele. Ele não vai chamar aqui pra gente verbo to be. Ele vai ser chamado de verbo ser / estar. Esquece o nome, verbo to be. Ele vai ser chamado de verbo ser / estar. Por quê? Porque é a única coisa que ele vai significar, gente. O verbo to be, ele tem 2 traduções, ser ou estar. Acabou. Ele só tem 2 significados. Então, se eu falo, olha que isso não é difícil, gente. Se eu falo I am, olha o sujeito que a gente viu lá. Lembra? Pronome pessoal, I. Se eu falo I am, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, se eu falo I am, eu falo eu sou ou eu estou. Pronto, gente, pronto. Viu o verbo to be? É isso. I am, eu sou, eu estou. Pronto, estou. Certo? Então, vamos a todo o verbo to be, né? Que você já deve saber aí de cor e você vai falar comigo enquanto eu estiver preenchendo aqui. Então, a gente tem I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Já chama a sua atenção para. Observe que o am, ele só tem no I. Ele só aparece no I. E o you, ele aparece nesse primeiro are. Esses primeiros aqui são singular e esses 3 últimos são do plural. Você vai entender agora. Mais simples que isso, impossível. Então, esse daqui. Eu sou / estou. Você é / está. Ele é / está. Ela é / está. Ele ou ela, neutro, é ou é, né? / está. Certo? Nós somos / estamos. Vocês são / estão. E eles são / estão. Tem segredo? Não tem.
Eu estou feliz. I am happy. Eu estou cansado. I am tired. Você está feliz. You are happy. Ele está cansado. He is tired. Ele é legal. He is cool. Olha só. He is tired. Ele está cansado. Ele é legal. He is cool. Está ou é. He is cool. Ele é legal. He is tired. Ele está cansado. Pronto, gente. Pronto, pronto, pronto. É isso. Certo? Tá. A partir disto, né? A gente precisa entender que existem algumas contrações. O que é isso? É só para evitar de escrever muito. Então, ao invés de eu falar I am, eu falo I'm. Entende? É a mesma coisa, gente. É só porque é para contrair, para economizar punho. Vamos falar desse jeito, tá? Então, aqui, o I am... O I am vai ficar I'm, peraí, I'm, you are, your, his, she's, it is, it's, we're, your, there. Beleza? Tá bom. Isso daqui é a contração. Eu posso negar, eu posso fazer o verbo to be ficar no negativo para eu poder falar eu não sou ou eu não estou, né, gente? Então, assim, o I am, eu sou, eu estou. O I am not, eu não sou ou eu não estou. Pronto, pronto, tá. Então, vamos falar de como isso ficaria escrito, né? Rapidão. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Beleza? Tá, até aí tudo bem. Só que no inglês a gente quase nunca vai ver isso aqui desse jeito. Sempre vai aparecer isso contraído. Certo? Beleza. Mais um exemplo lá. Você tá feliz? No, I'm not. Não, eu não tô. Ou eu posso dizer, I'm not happy. Eu não tô feliz. Ok? É basicamente isso. Tá, e aí a gente tem as contrações também. Vai ser I'm not. You're not. Ou you aren't. Pode ter duas. O único que não tem duas é esse de cima, tá? Ou eu posso ter o he is not, ou he isn't. Ou eu posso ter o she is not, ou she isn't. It's not, ou it isn't. Geralmente essa segunda forma é a mais utilizada, tá? We're not. We aren't. You're not. You aren't. They're not. They aren't. Perfeito? Perfeito, tá bom. Eu posso utilizar também o verbo to be para fazer perguntas, né? Por quê? Porque eu posso perguntar, você tá feliz? Are you happy? Você tá em casa? Você está em casa? Are you at home? Então, eu posso utilizar o verbo to be para fazer perguntas, certo? Como ele fica?
Am I? Are you? Por exemplo, are you home? Você está em casa? Are you home? Is he? Is he happy? Is she? Is she tired? Ela tá cansada? Is she pretty? Ela é bonita? Presta atenção, ser ou estar. Ela é bonita? Ela está cansada? Usa a mesma coisa. Is it? Are we? Are you? Are they? A mesma coisa. Se eu estou usando o verbo to be para perguntar, eu estou utilizando o verbo to be para perguntar se alguém é alguma coisa ou se alguém está alguma coisa. Tudo bem? Muito simples. Esse é o verbo to be.